Oi, salve, salve todos. Mais uma vez aqui estamos, levando sempre informações do maior conhecimento de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, a cultura que tem único objetivo de despertar a nossa potência máxima mental, que é, na realidade, a essência que mantém a nossa vida, o raciocínio. O raciocínio é a força mais poderosa que compõe a constituição da nossa formação, da nossa criação, por ser ele o habitante do mundo superior, o mundo racional, que deu causa e consequência a este mundo animal, por transbordar a lei deste mundo superior divino, que é o mundo racional, a raiz mestra, fecundadora da formação de todo o universo. Assim sendo, estes habitantes que adentraram por uma parte não pronta e nem preparada para o seu progresso, por estar numa frequência abaixo da sua consciência perfeita, pura e perfeita, essa parte estava no processo de evolução, embora mente sendo pura, limpa e perfeita, mas vibrava numa frequência abaixo da consciência desses habitantes, que fazendo o uso do livre-arbítrio, da liberdade que Deus nos deu, que é o superior racional, o racional superior, que nos advertiu, nos orientou não permanecermos sobre essa parte, para não manter um progresso sobre esse campo vibratório, mas não atendendo a orientação e a determinação do chamado deste supremo raciocínio do universo, que é o superior racional. Nós iniciamos nesta parte um processo de progresso que resultou num processo involutivo, onde essa parte, ao invés de progredir, regrediu, ao invés de subir, desceu, rebaixando a sua vibração, o seu senso vibratório de pureza e perfeição, e tornando-se um campo imperfeito pelas sucessivas transformações que ocorreu na deformação que essa parte tomou, junto com ela estes habitantes que desceram junto por permanecerem presos a esse campo, dando expansão à sua vontade. E aqui estamos, perdidos, desconhecidos do nosso ser, sem saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Mas, graças ao infinito amor universal, deste ser superior, dessa consciência suprema universal, que é o superior racional, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que teve a coragem, na sua grande bondade universal, devido ao seu infinito amor por todos nós, ele deslocou-se desse supermundo cósmico e veio até nós, trazendo consigo toda a luz da razão, do amor, da sabedoria, e transcodificou esta luz em forma de uma escrituração racional para nos informar e nos dar conhecimento, para assim sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Este conhecimento trata-se da maior cultura de toda a história da humanidade, por ser uma cultura de um mundo superior à cultura racional, que está contida todas as informações que compõem esta cultura transcendental cósmica nos livros Universo e Desencanto, ditado por este habitante, o superior racional, que deslocou-se desse estratosférico de pureza e perfeição, este mundo superior, que é a raiz mestra fecundadora da formação e criação, como da geração deste universo e deste mundo, e veio até nós, atravessando esta trombosfera, chegando a esta estratosfera de fluidos enfraquecidos, poluídos, degenerados, elétrico-magnéticos, neste oceano de energia composta por essas duas forças eletromagnéticas, que é derivação da transformação degenerativa dessa parte que desceu
junto com esses habitantes que se extinguiram-se em cima do início da matéria, através da goma, da resina, que sofreu uma transformação deformativa, tomando essa formação de água e terra que compôs a formação destas duas forças energéticas, elétrica e magnética, que constituiu exatamente um corpo novo, por esses habitantes terem perdido seu corpo original de massa cósmica e que, ao extinguir-se em cima do início da água e da terra, com o calor proporcionado e gerado de um corpo celestial, engenheiro arquiteto dessa deformação, que hoje chamamos de Sol, que foi originado das energias ou das virtudes da força vital do corpo desses habitantes que perderam e chegaram totalmente ao enfraquecimento e perder toda a sua força, e esse corpo não resistindo, extinguiu-se no início da matéria, na parte que essa planície deformou-se de una num plano dual, polarizando-se em duas formações que é derivada da goma, da resina, que constituiu esta força criadora, geradora, elétrica e magnética que compôs exatamente o nosso corpo. E nesse corpo foi dado a ele um relógio para regular, para manter o seu processo não só evolutivo, mas sim esta natureza composta, derivada exatamente da transformação dessa energia inteligente da planície racional, que em junção com a energia desses habitantes que perderam o seu corpo original de massa cósmica, que subdividiu-se junto com essa planície em 7 partes, que justifica a razão de sermos constituído dessa organização fluídica, energética, elétrica e magnética, numa composição de materialização e alimentado por um processo vibracional através de duas máquinas constituídas dessa planície que deformou dessa polaridade e formou exatamente essa parte na nossa cabeça que regula o nosso corpo, assim sendo a cabeça do ser humano, um relógio, age como um relógio natural cósmico, planejado pelo campo astrológico, ou seja, através de um estudo, diria assim, muito fino, elaborado pela supremacia universal de um consenso geográfico racional deste mundo superior que elaborou o ressurgimento de um corpo para que essa vida não se perdesse, porque vida eterna não se acaba, se transforma de um estado de vida para o outro, e assim foi dada a ele, dentro de um sistema transformativo deformativo, destas forças que foi se formando de acordo com o rebaixamento vibratório dessa planície, que compôs esse conjunto eletromagnético dessas 7 partes, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. Essas 7 partes que dependemos e não sabemos por que dependemos, também não sabemos sobre como elas se originaram e como elas se formaram e constituíram para assim, reestruturar e manter um corpo dentro desse sistema elétrico-magnético degenerado, num processo de transformações, e que foi dado exatamente um corpo do qual foi derivado do corpo perdido desses habitantes, e a essência da vida desses habitantes materializou-se numa máquina, num estado superior, aonde regula todo o processo vital, evolutivo desse ser, embora mente transitório, passageiro, nesse campo de tempo e espaço, nesse campo tridimensional oriundo da junção
dessas três forças iniciais que se juntaram, se uniram no processo de uma formação de um novo ser diferente do que éramos, puros e imperfeitos, sendo seres imperfeitos e cheios de defeito, por termos renascido, ressurgido, exatamente de um processo de extinção e transformação degenerativa de um campo vibracional que foi a planície racional, a energia mediadora consciente racional, que é a energia do cosmos, a força fecundadora que compôs a estrutura da formação de um corpo para que houvesse o processo de evolução, assim sendo exatamente planejado por 7 arquitetos que compõem a mecânica celestial e que elaboraram um estudo muito fino, que foi o estudo de astrologia. Por isso que astrologia quer dizer estudo dos astros, os astros que são os habitantes desse campo mediador consciente e racional, que teve a função, por terem paralisado o seu progresso, de manter a estrutura da vida num processo inferior, mas de uma natureza superior, e por isso foi identificado o animal de origem racional, uma origem superior, dentro dessa roda da vida que é o zodíaco, que constitui exatamente a categoria do bicho racional, que está dividida em duas classes: animal racional, de origem superior, derivado exatamente da extinção desses habitantes do mundo superior, que foram os pivôs causadores da deformação dessa planície, que resultou na transformação desse conjunto eletromagnético, constituído e formado por essas 7 partes, que está esclarecida pelo um habitante do mundo superior, que é o racional superior, oriundo exatamente o ser superior, que é um raciocínio superior, todo raciocínio, que veio aqui até nós, chegando na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, com toda a luz do saber, da verdade, do amor, da sabedoria, para nos presentear, nos enriquecer. E assim sendo, por essa razão, que a cabeça do ser humano é um centro de comunicação, não só com o plano material, mas com um plano cosmológico e astrológico, e também com o plano supremo divinal, que é o mundo natural de origem, o mundo racional. Assim sendo, a cabeça do ser humano é um centro de comunicação com tudo e com todos, e por isso hoje, véspera do dia de um instrumento do astral superior, de um habitante do astral superior, cujo foi exemplo na sua fidelidade de amor à verdade, e que sempre teve a sua cabeça ligada ao alto, e por essa razão foi pedido por aquele ser exatamente ligado à matéria, ligado ao chão, a sua cabeça numa bandeja de ouro. E assim, hoje, 23 de junho, é véspera de São João, né? Este habitante do astral superior, que acompanhou a descida desse habitante do mundo superior, racional superior, Manuel Jacinto Coelho, há mais de 2000 anos atrás, e que manteve a sua fidelidade, o seu amor a Jesus amado, dando a ele exatamente a continuidade de replicar seus ensinamentos, embora sendo deturpado por alguns tradutores, quando ele é atribuído a João Batista, a João 8,32, que só a verdade nos libertará. Aí ficou exatamente suprimido todo o ensinamento transmitido por Jesus amado, e que ele replicou na sua íntegra, mas que os tradutores, como Sanacan e outros tanto, ao traduzir estes ensinamentos, que por ele foi replicado, estava em papiros, que no aramaico, que foi traduzido para o hebraico, do hebraico para o grego, e do grego
latim sucessivamente, formando outros livros que até hoje chegam aí na estrutura básica de algumas religiões que seguem exatamente como a Igreja Batista e outros tantos, totalmente deturpada da origem. Aquele lance ali do telefone, quem conta um conto, aumenta um ponto ou suprime outros tantos pontos. Então João Batista, ele apenas replicou os ensinamentos de Jesus histórico Salvador, Jesus amado, não esse Jesus religioso, a qual foi criado com contos, mitos, histórias, deturpando e afastando-se da essência da verdade que ele nos ensinou, pois ele não criou religião, apenas foi o portador da verdade para preparar a chegada do Pai na Terra, na sua autoridade máxima do universo, como racional superior, o supremo raciocínio do universo. E assim sendo, a cultura racional, reconhecendo a fidelidade deste habitante do mundo, mediador consciente racional, que é o astral superior, João Batista, reconhece e comemora exatamente essa data com a festividade, com a alegria de festas e mais festas, comemorando a fase racional. E assim, João Batista, após ser preso na ilha de Patmos, foi ele exatamente aprisionado por não ceder aos gostos da matéria, aos gostos do poder que a ele foi oferecido, para ele exatamente servir à vontade, aos gostos bestial de Salomé, e que Salomé se uniu exatamente a Herodes, e Herodes pessoa muito trevosa, exatamente da época ariana, daquela época de outrora, né? Um dos que, diria assim, invejoso do júbilo do Pai, que era Jesus Salvador. E então Salomé pediu a cabeça de João Batista, aquele que realmente transmitia na íntegra os ensinamentos recebidos de Jesus amado, que ao nos ensinar que só a verdade nos libertaria, e que não poderia atestar a verdade quem não se conhecesse, quem não soubesse quem era, nem de onde veio, como veio, nem para onde vai. E assim ele deixou-se ser assassinado pelo sistema daquela época, muito, eu diria assim, trevoso, a ambição daquele tempo do poder, mas João não cedeu, e por essa razão ele foi preso à ilha de Patmos. E após sua prisão, Salomé deu a sua filha para Herodes, através de danças eróticas, e assim só fez um pedido a ele, já porque ela se sentiu rejeitada por aquele missionário, aquele correligionário de Jesus amado, que era João Batista, e pediu sua cabeça numa bandeja de ouro, devido à fidelidade que nós chamamos fé. Fé, essa palavra que vem do latim, significa força, fidelidade, e João Batista mostrou fidelidade ao seu primo, da linhagem que ele teve, exatamente da família de Jesus amado, o Salvador, que preparou e planeou o caminho do Pai, MJC, o racional superior, para a continuidade da missão de nossa libertação através da verdade. Por essa razão, esse dia, muitas pessoas às vezes até não podem entender, mas a cultura racional comemora como o dia do reinado das cabeças, que é o reinado, esse reinado que é a cabeça do ser humano, que na realidade é um relógio com 7 ponteiros, cada ponteiro marca a sua ação, essa ação fruto exatamente da evolução da imaginação, que vê as imagens em ação através da visão, da evidência eletromagnética,
e João, que tinha exatamente essa evidência, diria assim, elevada, ligada à energia mediadora consciente, e por essa razão, pela sua fidelidade, pelo seu amor aos princípios da divina providência que providenciou a nossa volta ao nosso estado natural através desse instrumento divino providenciado por Deus. Por isso também que a Cultura Nacional comemora o dia da Divina Providência, 2 de setembro, que foi a chegada deste habitante que nós conhecemos, o histórico, Jesus Histórico Salvador, que veio na missão Alfa e que foi abortada pelos ambiciosos, gananciosos daquela época, não aceitando o júbilo se manifestar e resplandecer a luz da razão e do amor do qual veio ele nessa missão, sabendo do que ia encontrar no meio dessa bicharada, desse ser selvagem que foi colocado em um madeiro entre dois ladrões, o mau ladrão e o bom ladrão, que é o elétrico e o magnético. Mas João continuou a replicar seus ensinamentos, não desvirtou um só momento, e por essa razão, dia 24 de junho, e hoje que é véspera desse dia, dessa comemoração vespertina de João, a Cultura Racional comemora essa data, diria primária, e determinando como o reinado das cabeças. É o dia exatamente de São João, o dia que João perdeu a sua cabeça por não, diria assim, se deixar dominar pela matéria, pelo poder, pela ambição, pelos prazeres bestiais da matéria, e se cumpriu com a sua missão, e por essa razão João teve o merecimento dado pelo racional superior na prisão da ilha de Patmos, de ter a evidência de ver o mestre da justiça celestial todo de branco, com o livro da vida na mão, o livro que estava selado por 7 selos, que é as 7 partes do porquê assim somos, que selava a nossa vida dentro desse corpo material. E assim ele via que esse livro, que era escrito por dentro e por fora, que tinha o arco do triunfo, e escrito por fora, que era universo e desencanto, que era a união dos versos, elaborado exatamente pela cabeça do animal racional, porque sendo a cabeça do ser humano um centro de comunicação, de informação, que através da imaginação e do pensamento nunca tinha chegado a descobrir a sua origem, a sua razão de ser, e nunca chegou a saber de onde veio, como veio, para onde vai. Por quê? Porque não conhecia o livro da vida, que era Universo e Desencanto, este livro que unia os versos no verso de razão, único, verdadeiro, racional, com amor pelo Pai Celestial, na sua autoridade máxima universal, que é o racional superior, o supremo raciocínio do universo, que personificou-se no dia 30 de dezembro de 1903, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho. E assim, essa data, 24, que é 6, esse 6, junho, exatamente 6, 3, exatamente, tem um significado na temática da matéria. O 6 mais 6 são 12, 12 que dá exatamente dentro da numerologia, que é exatamente uma filha mais velha da astrologia, após termos desvirtuado o alfabeto natural, e que nos perdemos e que traduzimos tudo de acordo com as conveniências dos pensadores, que imaginavam ser ou não, por falta de competência de traduzir a verdade que tinha restado nos papiros, e que foi mal traduzido. Por essa razão que o Racional Superior, no primeiro volume, ele mostra bons madrigais e maus apontadores, como Sanacan e outros tantos, que não tiveram a capacidade de traduzir o aramaico para o hebraico, e do hebraico para o grego, e do grego
sucessivamente para outras línguas assim derivada como dialeto do latim, que deu formação ao português, ao espanhol, o italiano. Tudo isso aí diante desse movimento de traduções errôneas do texto de Deus, que foi nos transmitido desde o alfabeto astrológico, irradiado pelo astral superior, e que foi perdido na essência. Mas 24, que se você, na temática da matéria, somar o 2 com 4, dá 6. 6 significa e simboliza energeticamente, experimentalmente, o equilíbrio perfeito da formação do ser humano, por ser a união da matéria com que é a energia que compôs a formação da matéria com a sua essência da vida, que é conhecida na época primeiramente de espírito, então espírito e matéria, que é essas três energias unidas no só poder, que está exatamente composta esse poder simplesmente na cabeça do ser humano, que é este centro de comunicação com este mundo, não só das experiências da expansão da especulação, constituído por esse artifício desta deformação racional originada, e que agora chegou o momento da sua evolução, todos passarem a conhecer o porquê dessas 7 partes que se referia a João, os 7 selos que selava o livro da vida, o livro do ser racional, que nós somos dependentes dessas 7 partes. Sol, ninguém sabia o porquê que existe o Sol, e como se formou o Sol, como se originou o Sol, e por que ele tem uma base fundamental, primordial, na nossa formação, na nossa personalidade, na nossa identidade de sermos racionais. A Lua, desconhecíamos por que dependíamos da Lua, como se originou a Lua, como se formou, e por que a Lua tinha essa grande influência, não só no nosso estado de memória, no nosso estado emocional, como também na regulamentação do tempo, de espaço, da materialização, da condensação para a formação da vida aqui na Terra, no corpo de matéria. E assim sendo, hoje esclarecido dentro da cultura racional, por o livro da vida, o livro que estava selado por esses 7 selos, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, está definido e esclarecido pelo racional superior através do seu único aparelho, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho, que investiu a essência desse habitante, que personificou-se na personalidade de Manuel Jacinto Coelho, materializando a máquina do seu raciocínio, exatamente esse centro perfeito, superior, conectado ao mundo da divindade, que é o mundo da razão, da origem, o mundo racional. E Manuel Jacinto Coelho, único aparelho representante na Terra do racional superior. Em outras palavras, é ele a própria personificação da energia racional, a energia do Divino Espírito Santo. Por que Divino Espírito Santo? Porque outrora ninguém conhecia o que era energia. Então, não conhecia o que era a cultura racional, e porque estavam trancados exatamente nesse mundo espiritual, nesse mundo das experiências, nesse mundo artificial, das expansões, que é o mundo elétrico e magnético, que foi exatamente derivado da transformação deformativa, degenerativa, desse campo energético denominado planície racional, que está esclarecido na cultura racional com muita simplicidade, clareza, com base, com lógica, dentro de uma razão. E assim, essa data, que é comemorada dentro da cultura racional, 24 de junho, o reinado das cabeças, representa exatamente o reconhecimento que todos nós devemos ter a nossa cabeça ligado no alto, ligado na origem, no mundo racional, através da energia da nossa verdadeira natureza, que é a energia racional, a energia do raciocínio, que é a energia eletromagnética,
as duas energias do campo material, desse campo que nos aprisionou e prendeu através da ambição, do orgulho, da vaidade, na ilusão da fantasia do poder. E esse simbolismo que João Batista não se deixou se corromper e cumpriu com o seu dever na sua missão de representar, de reproduzir com fidelidade, com a fé que ele teve naquela luz que ele reconheceu em Jesus amado, e por isso ele replicou todos os ensinamentos que aprendeu com ele, e que foi erroneamente atribuído esse ensinamento, João 32, a ele. Apenas ele foi um instrumento, um correligionário de Jesus amado, que replicou na íntegra e que não foi traduzido e suprimido muitas coisas com erro nas traduções por Sanacan e outros tantos. Por isso que Jesus amado, Salvador, histórico, não religioso que eu estou me referindo, ele, no seu último sermão aos seus discípulos, aqueles que o acompanharam, exatamente na sua caminhada aqui na Terra, na missão Alfa, porque ele é o princípio, o fim, o Alfa e o Ômega, e dentro dessa base ele transmitiu o princípio da preparação para a nossa evolução, para receber a nossa razão de ser através do Pai, na sua autoridade máxima, quando ele disse que tinha que ir para que viesse o Consolador, e que ele viria na sua autoridade máxima e nos ensinaria a verdade, porque só a verdade nos libertaria. Ele não poderia testar a verdade quem não se conhecesse, quem não soubesse quem era, quem não soubesse de onde veio, como veio, por que veio, a ficar como estava e para onde ia, como ia e por que ia. E se não fosse o Consolador, nós iríamos para a segunda morte, que era a transformação para a classe inferior. E assim foi exterminada essa segunda morte para aqueles que buscam a verdade para se libertar, passando a se conhecer e saber quem é, de onde veio, para onde vai, como vai, e praticar os ensinamentos transmitidos pelo Pai verdadeiro da humanidade, que é o racional superior. E assim sendo, confirmando exatamente no quinto volume, no quinto fascículo da réplica, que é a prova da obra básica da cultura racional, quando na página 23 tem uma lição ditada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, deixando definido, esclarecido e acabando com o sofisma elaborado pelo pensamento e pela imaginação, nesta lição que ele revela a esperança de todos realizada da forma real, racional, a vinda de quem já esperavam há muito. Essa vinda chegou no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada do superior racional, que personificou-se na máquina do raciocínio, dando vida e animando o corpo do superior racional, dando causa ao corpo material de Manuel Jacinto Coelho, este ser iluminado, cuja missão era transmitir as mensagens do mundo racional que ele trazia consigo, toda a luz da verdade, para nos libertar, nos provar quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, porque viemos a ficar como estamos, perdido, desconhecido de si mesmo, e que agora passamos a nos conhecer pelo desenvolvimento do nosso raciocínio, que é a essência divina, o Deus vivo dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus amado outrora nos ensinou, fazendo o teu corpo o teu templo, e Manuel Jacinto Coelho, logo no início da obra básica fundamental da cultura racional, ele nos notifica que por sermos um centro astrológico, que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades, por ser formado por esta natureza elétrica e magnética, mas sendo de origem racional, de origem divina superior, e que dependemos dela para viver, que são essas 7 partes
do porquê assim somos, Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais, que selavam este livro da vida e que ele trouxe, abriu o livro para nos livrar exatamente dessa catatumba infernal, deste fogo infernal, que é esse mundo elétrico-magnético do reino animal. E assim está confirmado e comprovado a realidade ditada pelo racional superior, que nesta lição, a esperança de todos, realizada da forma real, racional, a vinda de quem já esperavam há muito. Então, a vinda do Messias na Terra, anunciada há muito por vários profetas, assim como João Batista, um profeta que foi fidedigno, teve fidelidade aos ensinamentos do mestre da Justiça Celestial MJC. Então, repetindo, aspas para Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional. Então, a vinda do Messias na Terra, anunciada muito por vários profetas, chegou justamente à fase do Messias, JC, a fase racional. E descreveram mais ou menos como seria anunciada. Disseram que era por anjos. Os anjos a que eles queriam se referir são os habitantes do mundo racional, que aí no espaço fazem a propaganda da fase racional. Então, os anjos significam pureza, que são os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Assim fizeram com cornetas e anjos os avisos para dar bom entendimento ao povo, que só podia compreender por esta maneira e não estava em condições de entender o que era um corpo de energia racional, porque não tinha o conhecimento de cultura racional. Então, os anjos significam os corpos de energia racional, habitantes do mundo racional, e a energia racional, que são os habitantes do mundo racional, e as trombetas queriam dizer os anúncios feitos pelos habitantes e os anúncios da nova fase, a fase racional. Tudo isto sendo previsto há muitos séculos passados, que o mundo ia atravessar várias hecatombes, que foram as guerras, e que depois dessas hecatombes todas chegaria ao mundo a salvação de todos. E assim, muitas histórias, muitas lendas, através desse romantismo filosófico, e tudo assim anunciado da maneira que o povo da época podia entender. Então, os anjos significam os corpos de energia racional, e as trombetas anunciando a fase racional, a fase redentora, a fase do Messias MJC, dando a conhecer a todos como vieram aqui parar em cima da terra e como poderia sair daqui para fora e ir para o seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, que por não conhecerem a origem da humanidade, tratavam de céu, a residência do verdadeiro Deus, o racional superior, que é o superior racional, o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Então, tudo isto foi anunciado na volta do Messias, mas da forma que o povo podia entender e que não há mais dúvida a fazer, nem que quisesse fazer dúvidas, não podiam fazer, porque as provas aí estão de toda esta veracidade dos fatos. Deus verdadeiro é racional, da origem do animal racional. Se a origem de todos é racional, Deus é racional, um ser supremo de sua origem de animal racional ou aparelho racional.
Então, mesmo que quisesse fazer dúvidas, o contradizer não tinha ou não tem jeito, porque as provas aí estão e as comprovações com base com lógica. E de forma que a humanidade, diante do tabernáculo racional, não há mais o que pensar. É pegar no livro, ler por tabelas para sentir a beleza e a grandiosidade do tabernáculo racional. E assim estão aí positivados os anúncios feitos há muitos séculos por Nostradamus, por Santo Odília e por São João e outros profetas iluminados que receberam avisos, intuições, comunicações, visões de que ia se passar no futuro no linear de outras épocas. Eram pessoas iluminadas, aparelhos do astral superior e que recebiam, nas horas de suas concentrações, mensagens que prediziam o futuro do mundo. Então, a fase racional, a fase do Messias, JC, anunciada com uma composição literária acima, muito acima, de todos os seres, explicando a causa e o porquê da vida humana e a solução a tomar para se salvar deste degredo infernal que é a matéria, onde todos aí pregados como verdadeiros parasitas, sugando tudo da natureza para poder viver e sem ter condições de corresponder e dizendo: nós somos verdadeiros parasitas aqui na matéria. Fecha aspas. Esse trecho desta lição, quero confirmar exatamente quem é MJC, este habitante do mundo superior, que veio concluir sua missão, que ele confirmou a fase da libertação e da salvação e recuperação da humanidade, após seus 32 anos que ele iniciou ao ditado de cultura racional. Esse espaço de sua chegada no dia 30 de dezembro de 1903 até o ano de 1935, cujo ele tinha 32 anos para fazer os 33, foi exatamente quando a operação de salvação na missão Alfa foi interceptada pelos ambiciosos, pelos sistemas que tentaram eliminar o júbilo de Deus, Pai Todo-Poderoso aqui na Terra, que era o Jesus amado Salvador, que não criou religião, como eu já expliquei em vídeos anteriores, como surgiram as religiões na base do 7, e assim João Batista, que seguia na missão Alfa, ele que 24, data do seu nascimento, 26, então 6, simbolizando energeticamente, vibracionalmente, racionalmente, o equilíbrio e a união do espírito com a matéria e também a materialidade com a racionalidade do ser se racionalizando. E assim o 6 representa a união dos dois triângulos, que é os três poderes, a descida, a energia racional transformando a energia elétrica e magnética, que forma o triângulo, a unidade forma a dualidade, a base, e a volta, que é através da unidade, a energia racional, transformando o eletromagnético para o seu estado natural, que é no mundo racional. Aí constitui dois triângulos, os três poderes unidos no só poder, que é racional, que constitui exatamente através da cabeça do ser humano, que é o centro onde estão essas três máquinas, que é essa forma triangular, essa triangulação da evolução preparativa do animal racional para tornar-se aparelho racional e chegar a ser racional e voltar ao seu estado natural de vida eterna, e assim o livro da vida, que estava selado por 7 selos, que João Batista viu na ilha de Patmos,
foi aberto pelo mestre Manuel Jacinto Coelho, MJC, o racional superior, que na sua autoridade máxima do universo veio para exatamente fazer a recuperação da natureza, do animal racional e sua salvação e de todos os feitos, voltando para o seu estado de equilíbrio, de harmonia no mundo superior. Por isso que a cultura racional é um estudo muito fino, que transcende a todos os conhecimentos. E assim, o racional superior da Terra, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, na realidade ele é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, que é a raiz mestra fecundadora da formação e da criação deste universo deformado, dessa mecânica celestial, desse mundo astrológico e desse mundo material, elétrico e magnético, com esse mundo das experiências, das especulações, que é o mundo espiritual, que constituiu o processo de lapidação para a nossa evolução, após a nossa, mais uma vez, nosso abuso em modificar o que foi nos dado pelo astral superior, que foi o alfabeto de astrologia. E assim agora veio novamente, voltando à Terra, este ser que veio com amor nos preparar para essa volta, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, este habitante do primeiro mundo, que veio do mundo racional, chegando aqui na Terra no dia 30 de dezembro, mostrando o poder que tem exatamente a cabeça do ser humano, porque a cabeça do ser humano, por isso que o reinado da cabeça é o reinado energético, a energia da planície racional, a energia do habitante racional, que formou e constituiu pelo planejamento dos engenheiros, exatamente como mostra o racional superior, os engenheiros que auxiliaram exatamente a nossa formação, os 7 arquitetos que deram formação dessas 7 partes, que são os 7 selos que foram selados a vida aqui nesse corpo de matéria, que é composto da composição fluídica, onde temos em cada parte dessa um quântico de energia, ou seja, uma substância fluídica que se harmoniza energeticamente, transformando-se no pingo d'água, que é o sêmen, elaborado da materialização da composição elétrica e magnética desta natureza inferior, do qual fomos formados, e dependemos dela, que é as 7 partes, que é esse conjunto de seres, que nós denominamos e chamamos de natureza. Então a natureza, ela desenvolveu primeiro essa sua parte que ela constituiu para edificar na crucificação do Cristo cósmico, que é o habitante do mundo racional, que se extinguiu em cima do início da água e da terra, princípio da matéria, e que foi formado a réplica dessa extinção na transformação pela energia magnética elétrica, que materializou-se nesse corpo para vestir a essência do habitante nas 2 máquinas inferiores, que é a máquina da imaginação, que exatamente está ligada, planejada exatamente na composição da formação do relógio que regula exatamente o nosso corpo. Por isso tem o ditado que diz: cabeça que não pensa, o corpo padece. E por falta do conhecimento, o povo sofre e desaparece de um estado de vida para o outro sem saber para onde vai, porque a cabeça do ser humano é, na realidade, o relógio regulador que tem esses 7 ponteiros, que é a visão, que é exatamente o ponteiro da luz para ver, registrar, e a máquina tendo a função do que ele vê, do que as ações geradas por essa natureza magnética e elétrica, oriunda da força racional, ela tem o poder de transformar essas 2 energias que está enfraquecida eletricamente e magneticamente para o seu estado natural, que é a energia racional. Por essa razão que o Redentor Manuel Jacinto Coelho, MJC, o racional superior,
transcodificou a energia racional em forma de conhecimento, esse método arcaico, primitivo, que é a leitura, a lei do tu se libertar, através do saber que ele exatamente nos fornece no universo em Desencanto, o livro da vida. Por isso que esses 7 arquitetos que deram a formação ao nosso corpo, também elaborou a parte reguladora que dá essa formação, e graças a esse habitante superior do mundo racional que veio nos trazer exatamente esta revelação, porque o ser humano não tinha descoberto ainda o céu, que primariamente ele sabia que existia, elaborou foguete e tudo e não chegou, achando que o universo era infinito, mas é finito quando você desperta o Deus vivo que está adormecido dentro de cada um, que é o raciocínio, que é o elo de ligação com esse mundo superior. Quando você liga a sua cabeça no alto, aí sim, por isso que é o reinado da cabeça, porque a cabeça é que mantém o equilíbrio, regula exatamente a formação do ser para poder regressar ao seu estado natural. Então, no pensamento que é formado da energia que deformou-se, degenerou-se da planície racional e que formou o chão, a resina e a água, que na composição de junção dessas duas forças formou o nosso ser orgânico, que foi organizado esse corpo material numa condensação para revestir a essência da vida do habitante, que exatamente está manifestada na parte mais alta da nossa cabeça, que é a célula pineal ou epífise. Assim sendo, o corpo humano ele possui essas 3 máquinas, que é a imaginação e o pensamento, e que a natureza eletromagnética, no primeiro e segundo milênio, desenvolveu essas 2 primeiras máquinas. Essas máquinas tiveram essa função de fazer a transformação de tudo que era vista pelos ponteiros, ouvia, via e falava na comunicação, tudo planejado por esses 7 engenheiros arquitetos que auxiliaram o engenheiro-chefe dessa deformação, o Sol, que dava a nossa identidade, a nossa personalidade de natureza superior, que era ser racional, dentro dessa roda da vida de animal, que era a categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, animal racional e animal irracional, e que agora terminou a fase do animal racional em 1935, após 32 anos da chegada desse habitante, da volta desse habitante à Terra, para concluir a sua salvação. Por essa razão, a única entrevista que o seu Manuel Jacinto Coelho deu para a televisão foi para desmistificar algumas coisas de algumas pessoas que estavam ao lado dele, e como também confirmar outras tantas. Quando a primeira pergunta dirigida a ele, na indagação do Wilton Franco, na Rede Bandeirantes, foi feita essa pergunta pelo Wilton Franco, tendo como objetivo colocar o seu Manuel numa situação, mas ele, como era a luz da razão, do amor e da verdade, nada deixou sem ser esclarecido, sem ser dito, colocando tudo no seu devido canto. E por essa razão ele deu essa entrevista, e a pergunta foi feita pelo Wilton Franco: seu Manuel, quem é o senhor? O senhor é um guru? O senhor é um profeta? Ou o senhor é um novo Messias? O mestre, quem estava acompanhando o mestre naquele dia e até hoje está registrado em vídeo, e se acompanhar vai perceber e sentir a essência quando ele na sua grandeza infinita da simplicidade do universo, ele responde com muita humildade e mostrando a verdade com clareza. Quando o Wilton Franco pergunta: quem é o senhor, seu Manuel? É um guru? É um profeta? É um filósofo? Ou é um novo Messias? Aí ele: essa pergunta não pode. Aí parece, não pode. Ele dá um espaço, esse espaço ele deixa para que raciocinemos e percebemos o que está nesse espaço. Imediatamente ele condiz esse espaço, ele preenche com a continuidade, para a confirmação de quem tem clareza de raciocínio,
de acompanhar o mestre e entender o que ele quis revelar naquele momento, porque quem é não diz que é, cada qual que perceba por si. Essa pergunta não tem sentido. Eu não sou e nem queria ser o novo Messias. E se o novo Messias aparecesse? Então, se você parar e raciocinar, analogicamente, você vai ver, se ele não é o novo Messias, ele é aquele que se anunciou, o Redentor, o Messias Salvador, Jesus amado. Por isso que justifica MJC, Mestre da Justiça Celestial, Jesus, a justiça eterna da salvação universal, no saber que é a escrituração racional. Então, se você buscar a essência, estudar raciocinando, você encontra toda a revelação que cultura racional, o senhor Manuel Jacinto Coelho, não deixou nada por responder, mas tudo depende do grau evolutivo de cada ser para compreender a verdade e se libertar. Essa é a realidade. E assim sendo, o seu Manuel ali, ele expôs. Quando? Porque ele veio desmistificar. Você vê, tem pessoas, houve um fato no Retiro Racional, na década de 70, no batismo que ocorreu na Varanda da Justiça, onde foi tirada uma foto. Essa foto estava exatamente o senhor Manuel, estava a sua assessora, que tinha uma missão, diria assim, na Terra, juridicamente, por ser arquiteta, e sendo arquiteta, o seu Manuel fez tudo dentro da lei e toda a obra do Retiro Racional para que não houvesse uma contra-lei, ou seja, algo à margem da lei. Foi exatamente essa senhora assinava por ela ter a formatura de arquiteta. Então toda a arquitetura do Retiro Racional foi feita pelo seu Manuel, e essa senhora apenas assinou juridicamente, tornando oficial e legal diante das leis do bicho dessa roda da vida. Então, essa foto que foi tirada no batismo, materializou-se uma luz entre ela e o seu Manuel. E alguém fez essa pergunta sobre essa luz. Aí o seu Manuel Jacinto Coelho, MJC, respondeu que é o racional superior, respondeu: a pergunta foi feita da luz. Ela é a luz divina. Ele não disse que era a senhora arquiteta, que arquitetou uma propagação, diria assim, sofismática, uma narrativa sofismática de alguns que compôs, estava em torno dela, a dizer que o seu Manuel se referia a ela, a essa senhora. Não é. Isso é mentira. A verdade é que quando o seu Manuel respondia algo, tinha que ver a quem respondia, como respondia e por que respondia. E a pergunta feita a ele, ele respondia de acordo com o grau que foi feita a pergunta. Essa é a verdade, digo, porque eu tive diria assim, eu sou eternamente grato por ter esse grau de ter vivenciado uma parte da minha vida ao lado desse grande homem verdadeiro, desse homem cuja sua vida foi dedicada simplesmente à verdade, ao amor e ao bem da humanidade, que é o seu Manuel Jacinto Coelho. Então, essa história se propagou, e nesse dia, nessa entrevista da Rede Bandeirantes, a ela foi dada essa oportunidade de desmistificar esta história que circulava no meio da fase racional, que o seu Manuel tinha atribuído a ela, que ela era a luz divina materializada. Mentira, a luz divina materializada, personificada, é a cultura racional, a realeza divina, que é ela a verdade da razão, a imunização racional, que está contida na escrituração racional dos livros Universo e Desencanto, que é a luz
transcodificada, materializada em forma de informações para nos dar o conhecimento para sabermos. E assim, nesse dia, neste programa do Wilton Franco, na Rede Bandeirantes, para o Brasil inteiro, deu a ele, foi a única entrevista que o seu Manuel Jacinto Coelho deu para uma rede de televisão. Porque eu digo que eu presenciei várias vezes, algumas redes, a Manchete, a Rede Globo, para dizer a Rede Esgoto, a Rede Globo, o SBT, todos eles tentavam exatamente fazer um especial com o senhor Manuel Jacinto Coelho. Ele nunca se quer falar, divulgar do Racional Superior, e vai lá, divulga o livro, tá ali o livro. Ele não aparecia. A única que ele se prontificou, você vê que o Wilton Franco tentou de toda a forma colocar ele na parede. Tem uma hora que ele sendo o rei da paciência, ele deu uma dura no Wilton Franco. Deixa eu responder, peraí. Porque o Wilton Franco fazia pergunta e não deixava ele responder. E ele foi ali com o objetivo de desmistificar alguma coisa e esclarecer outras tantas que tinha que ser dito, como a de Jesus amado, o histórico, não o religioso, mostrar que a cultura nacional não é contra nada, não é contra ninguém, não é contra... Como também a oportunidade de redimir algumas falsas informações que foi atribuída a esta senhora sobre esse momento da manifestação e materialização dessa luz. É tanto que ele, você veja a entrelinha da coisa, quando o Wilton falou, mas o tempo, ele sempre botava a culpa em Saturno, no tempo, né, no espaço da comunicação, e ele não deixava o seu Manuel responder quando ele fazia a pergunta. Aí ele disse, vamos ter que fazer, o assunto é muito grande, vamos ter que fazer outro programa, né, seu Manuel? Aí o pai, naquela humildade, sempre o senhor vai lá em casa, no dia da divina providência. Que dia é, Ju? Aí ela respondeu, conversando. Naquele exato momento ela teve a oportunidade de desmistificar essa narrativa sofismática que circulava na fase racional. Ela poderia ter dito, o senhor vai lá no dia 30 de dezembro de 1930, que é o dia da divina providência. Foi o dia que a divina providência providenciou a chegada da luz verdadeira na Terra, a luz divina, que é exatamente senhor Manuel Jacinto Coelho, porque Manuel Jacinto Coelho é o universo de desencanto é a energia racional é a cultura racional. Não sou eu, não é Jô, não é João ninguém, não é amigo do velho, nem inimigo. Não é ninguém, e nada mais nada menos do que aquele habitante que teve a coragem única de vir deixar sua vida eterna, vestir um corpo de vida transitória, passageira, passando por bicho, sem ser bicho, vestindo um corpo de animal, dentro dessa roda de bicho, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. E aqui ele vivenciar mais uma vez a traição, a tentativa de golpes sucessivos, que ainda continua, a herança de alguns desses grupos aí, querendo se apoderar do conhecimento. Você vê, essa é a realidade da verdade. Então, o importante, ao comemorarmos o reinado da cabeça, é colocar nossa cabeça no alto, desenvolver o nosso raciocínio com persistência, com obediência, respeitando o que é a verdade verdadeira para nos libertar, porque como isso, o relógio do ser humano é a cabeça, é onde estão os ponteiros da visão, e só temos a evidência racional quando exatamente essas duas máquinas do chão, imaginação e pensamento, que tiveram a missão dela, o tempo de nossa preparação para a nossa evolução, que está na nossa cabeça, que chegou o momento dela voltar para o seu estado natural de energia racional, que constitui a formação da planície racional, que transformou-se nesse conjunto de natureza eletromagnético, para que possamos ter a capacidade, através do ponteiro da visão, desenvolver a evidência racional e ver tudo quanto é de racional pelo desenvolvimento da consciência verdadeira, divina, positiva, racional, que é o raciocínio que encontra na parte mais alta, no altar desse templo, que é o nosso corpo,
que está no istmo do mesencéfalo, baseado sobre essas duas máquinas do chão, que é a magnética e a elétrica, a imaginação e o pensamento. E assim sendo, não é por acaso que esse relógio que regula esse tempo, que é essa matéria, esse corpo, está sob o comando exatamente desses 7 ponteiros. O ponteiro da visão, 1, ponteiro da audição, 2, ponteiro do olfato, 3, do palatar, 4, para formar os 7, aí vem os 3, as 3 forças, as 3 energias eletromagnética e a energia racional. Então, a cabeça, ela compõe esses 7 ponteiros, o ponteiro sensitivo, vibracional, a imaginação, o pensamento e o raciocínio comando, que é o Deus vivo. Por isso que quem tem um raciocínio desenvolvido é senhor de si mesmo, passa a se conhecer por estar com esses ponteiros harmonizados. Assim sendo, meu povo, eis porque que a cultura racional comemora São João. São João é uma prova da fidelidade, do amor ao conhecimento do astral superior e do mundo racional e do mestre JC, o Messias JC. Por isso que ele exatamente perdeu sua cabeça, mas não entregou a cabeça ao chão. Então botaram a cabeça dele numa bandeja de ouro. Salomé pediu a Herodes. Então, onde todo o povo do astral superior, agora nessa data, 23, 24, que na realidade, como eu falei, a temática, que é a temática da matéria, você vê, oriundo, o 5 é a formação da estrela, o homem, a matéria, o 6 é exatamente a essência desenvolvida plena. Por isso que o 6 representa a união, não só da matéria com o espírito. O espírito é a definição conclusiva das experiências da expansão evolutiva, especulativa, que o relógio que regula, que a cabeça, o pensamento e a imaginação, nos preparou, nos lapidando, nos evoluindo para chegarmos à razão da definição do ser, para passar a nos conhecer e saber o porquê que assim somos. Tudo isso já foi planejado, arquitetado pelo Supremo Raciocínio do Universo, porque antes nós não chegamos a conhecer o que chamávamos primariamente de céu, que era o nosso verdadeiro mundo natural de origem, o mundo racional, porque não estava na Terra a cultura racional, porque estávamos sendo lapidados por estarmos trancados nesta senzala, que é a matéria, as 7 chaves, que eram essas 7 partes que João viu, os 7 selos da vida, que eram 7 chaves que vendia e que foi aberta por esse habitante do mundo racional, o superior racional, que materializou-se na Terra como Manuel Jacinto Coelho, no Brasil. O Brasil é o berço racional do amor que voltou, do amor universal, do amor universal, da salvação, da imunização e da libertação. Essa é a verdade. Por isso que o Brasil tem as cores verde nos 4 cantos da sua bandeira, seu pavilhão, dizendo que o Brasil, esse celeiro, onde recebeu o Redentor, o Salvador MJC, que leva aos 4 cantos do mundo através do universo de desencanto, cultura racional, que é uma cultura transcendental, que transcende a todos os conhecimentos científico, filosófico, religioso e doutrinário, definindo definitivamente, sem atacar nem ofender ponto de vista nenhum, porque foi tudo estruturado pela cabeça, pela imaginação e o pensamento, que nos lapidou, nos preparou para chegarmos à razão, que é o raciocínio, o Deus vivo dentro de nós, e desmaterializar e nos religarmos ao nosso mundo natural, que é o mundo de origem. Assim, o ser humano só tinha o conhecimento das 2 energias do chão, que era a eletromagnética, a imaginação e o pensamento. Dessas energias que nos prendia, nos acorrentava através da vontade, dos gostos, dos vícios, da vaidade, da ambição, da presunção. João Batista, ele não foi aprisionado por essas forças.
A ele foi dado riqueza, prometido riqueza, poder, prazeres, as belas mulheres ali do reinado de Herodes. Foi daí ele não quis. Ele sabia que aqui a matéria era uma passagem e que ele tinha a missão de dar continuidade à transmissão dos ensinamentos do Salvador, do Messias, JC, que veio na missão alfa, por isso que ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ninguém vai ao Pai não ser pelo Filho, pelos ensinamentos do amor que ele nos ensinou dentro da sua realidade. E que a força da obscuridade do espírito, que é das experiências, das especulações, das espertezas que foram usadas, exploradas e mistificadas da palavra do Messias, que formou essas inúmeras religiões que jazem espalhadas por aí. Então, o astral superior, que é o administrador de toda essa deformação, que preparou todo esse caminho de volta, através de 7 engenheiros, que fez o mapa, a planta e a bússola, outrora nos deu o alfabeto natural, que foi de astrologia, que está na palma das nossas mãos, revelando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, que é a astroquirologia racional, a verdadeira, e que ficaram somente parte dela nos papiros, sendo ela a mãe da ciência, e a matemática, que é uma filha lógica, velha, antiga, da astrologia, que formou a temática da matéria através da numerologia, e daí surgiu a astronomia, surgiu a biologia e outros tantos, diria assim, versões elaboradas antropologicamente, que subdividiram e dividiram a humanidade em forma de versões de pensamento, e que o universo desencanto veio unir todas essas versões no verso de razão, que é racional. E por isso que é importante nos equilibrarmos, ligarmos a nossa cabeça no alto, através do desenvolvimento do raciocínio, e para que possamos ter domínio sobre a matéria, sobre esse campo terreno. Então, a cabeça de cada um é onde conduz todos a conexão com o mundo superior, o mundo racional, que é o mundo de onde viemos, e assim nos tornar aparelho para deixarmos de ser os animal. Então, é nessa marcha universal que vamos exatamente conquistar a nossa libertação e a nossa salvação. Então, quem está ligado na parte superior, do mundo superior, através do estudo de si mesmo na cultura racional, esse está ligado com a cabeça ligada no alto, sendo orientado para o seu perfeito equilíbrio, adquirindo a sua paz verdadeira, e quando terminar o seu tempo no espaço de evolução aqui nesse corpo de matéria, poder voltar a ser o que era, um corpo de energia racional puro, limpo e perfeito. Então, mais cedo ou mais tarde, todos vão aprender o que é cultura racional, assim como aprender a andar, a falar, a cantar, a contar, vão aprender quem é o racional superior, quem é o ser racional, quem é o ser animal, e vão buscar se desenvolver, se racionalizar e se ligar ao seu estado natural, ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então, essa é a realidade, essa é a razão de comemorarmos essa data de São João, uma data significativa, simbólica e representativa para quem está estudando de si mesmo, saber que esse mensageiro tem um ensinamento a dar na sua posição de fidelidade ao Salvador, que replicou com muita honestidade todo o seu ensinamento, mas os tradutores que suprimiram boa parte dos seus ensinamentos, modificaram e deformaram mais uma vez. Por isso que se diz que a verdade é uma só, é racional. Então, salve, salve Carmen Bright, salve. Deixa eu ver aqui, está aqui todos aqui, a Carmen está conosco, né? Então, obrigado aí, Carmen, pela sua participação. Deixa eu ver aqui, cadê? As enquetes. Aqui os comentários. Carmen Bright. Só a Carmen está aqui, deixou um comentário. Parabéns, Cláudio, beleza sua explicação. Estou aprendendo muitas coisas
que não sabia. Que bom, viu, Carminha? Grata aí pela sua motivação. Então é isso, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. É isso que eu tenho a dizer. Vamos exatamente saudar São João. Viva São João, né? Um exemplo de irmão. É isso aí. Salve, luz, paz e amor. E até a próxima transmissão.